O verão que Hikaru morreu é um mangá cruel. Vídeo patrocinado pelo Senhor Submundo do canal Submundo Virtual, que claramente é o canal dele. Então vamos assistir, vamos embora. O Futinha Elite pode ser qualquer coisa, vamos embora. Era uma noite de tempestade quando o Hikaru desapareceu. Vários dos moradores da vila saíram em busca dele, mas havia alguém que sabia muito bem onde ele poderia estar. Esse alguém era Yoshiki, seu melhor amigo. Que cara, a gente fez a propaganda legal. Tem uns 4 ou 5 vídeos na lista que é só a pessoa mandando o próprio vídeo. E não tem problema, tá ótimo. E o único garoto da mesma idade na vila. Assim, mesmo com os avisos da mãe, ele se preparou e partiu em busca do amigo. Aquela noite foi um verdadeiro caos, e Yoshiki retornou para casa de mãos vazias, só para desmaiar nos braços da mãe e acordar no hospital dias depois. E quando acordou, se deparou Cauabanga com Hikaru, são e salvo. E assim, tudo voltou ao normal. E junto do seu amigo, Yoshiki seguiu com seus dias fatídicos tal como antes. Ou pelo menos é assim que ele gostaria que fosse. Porque a grande verdade é que por mais que se pareça, por mais que soe igualzinho ao seu querido amigo, aquele que está diante dos olhos de Yoshiki, com toda a certeza, não é o Hikaru. Isso é um conceito legal. Lembra... Qual que era aquele filme? Eu não lembro qual que era o nome do filme. Mas era um filme que viralizou porque tinha um curta-metragem / trailer no YouTube que era uma garotinha na cama. Aí ela fala alguma coisa que ela tá com medo pra mãe, ou sei lá, beleza. E aí a mãe volta no quarto de noite e a garotinha tá embaixo da cama. E ela aponta pra cima e fala: ela não sou eu. Então é uma vibe meio parecida. Não conhecia, não. Sei. Então, é um sei de verdade, porque essa porra viralizou no YouTube muito tempo atrás. Aí saiu um filme real e ninguém ligou. Recomendo ler pra caramba. Eu não leio mangá de terror geralmente. Não é por preconceito nem nada do tipo, eu só não costumo ler, não sei. Sei lá. Eu acho que... Eu sei que, obviamente, Lovecraft, li muito Lovecraft, e eu li muito... Não muito, mas eu li um bocado de Poe. Eu tenho mais uma afinidade por terror em mídias que não sejam literárias. Eu tenho uma afinidade maior em terror de videogame, pelo fato de que eu cago de medo. Hikaru E aí, Spread, como estamos? Shindanatsu, ou O Verão em que Hikaru Morreu, é um mangá de Mokumokuren, que tem um... O Uzumaki é irado? Então, eu acho o Uzumaki muito maneiro, mas ele não dá medo. Eu acho que meu problema, entre aspas, com o mangá de terror é que ele não dá medo, nem intenção, nem nada. Eu só leio e eu acho interessante. Essa história foi interessante. Uma arte estranhamente similar à do Fujimoto em certos momentos. Aliás, deixe nos comentários se vocês têm interesse em vídeo de Chainsaw Man ou Fire Punch ou de alguma outra obra dele. Eu vou Ele tem muita coisa. Sayonara Eri é 10 de 10, tá? É incrível, é não ironicamente um 10 de 10. fazer de qualquer jeito, mas se vocês pedirem eu faço mais rápido. Voltando, e esse mangá... Esse é o meu problema com o terror no geral, não tenho medo, só levo susto. Então, jogo é mais imersivo, então me pega mais. Quando alguma história de terror muito boa que me deixa apreensivo, eu acho muito bizarro, porque é muito raro isso acontecer. Porque geralmente a história de terror não causa nada em mim, e eu gosto do terror mais como uma alegoria pra falar de algum outro assunto. Se esse for o caso aqui, eu vou ficar mais interessado. chamou muita atenção logo na época que começou a ser lançado, não só pela sua estética, Obrigado pela presença, Sprite. mas também pela sua trama bem curiosa. O primeiro capítulo começa com os dois garotos, Yoshiki e Hikaru, comprando sorvete e conversando normalmente. Quando Yoshiki vira pro amigo e fala: cara, eu tenho que falar um negócio que tá me incomodando há um tempinho. Você não parece o Hikaru que eu conheço. E nisso, o outro vira pra ele em choque e o rosto dele derrete. Ele abraça o Yoshiki e implora pra que ele não conte pra ninguém, porque pela primeira vez ele tá podendo viver como um humano. E ele ama o Yoshiki e ele não quer ter que matar ele. Tá bom. E derramando uma lágrima, o Yoshiki concorda, porque esse Hikaru tá vivo e ele ainda o quer ao seu lado, mesmo que ele não seja o verdadeiro. Essa é a proposta inicial do mangá. Com esse primeiro capítulo, a gente tem um ponto de partida para perguntas como: o que é esse ser que possuiu o corpo do Hikaru e qual que é o objetivo dele? Porque... Então, pelo menos, é uma história de terror, mas é uma história, né? No sentido de não é só pra deixar você cagaço ou nada do estilo. Tem algo a mais aí. Isso me deixa um pouco mais interessado. Por mais que a primeira Mas não sei se eu tenho muito interesse em ler de qualquer forma. vista esteja tudo certo, nós sabemos, e o Yoshiki também, que esse Acho que terror fora da mídia de jogos tem que ser muito psicológico, tem que deixar você muito desconfortável? Sim, sim. Mas
Eu acho que meu ponto não é nem que tem que ser psicológico desconfortável, tem que ser interessante. Porque eu gosto de terror como uma maneira de lidar com um tema meio tabu. Eu gosto assim, especificamente. Com algum assunto, porque eu gosto muito de histórias quando elas têm uma mensagem, quando tem um ponto. Quando tem alguma alegoria por trás de vez em quando. Terror é muito bom porque dá pra você pegar o conceito de terror e usar isso só pra falar de algo que você não conseguiria falar de outra maneira. Trocar a mensagem em si por uma história. E eu acho isso legal. Só que é meio raro entre aspas, de ter algo assim que você contar bem. O Ari Aster faz isso bem. O outro que veio junto com o Ari Aster, e o nome eu sempre esqueço porque é um nome muito mais normal do que Ari Aster, também faz isso bem, tipo em Bruxa e Midsommar e tal. Corra é muito bom por isso. Não acho que o mas alegoria está nesse filme incrível pra mim. Corra é muito bom nisso, mas é porque o Jordan Peele, tipo, eu não sei nem dizer se é alegoria, porque ele é muito óbvio nas mensagens, por isso que é legal. Robert Eggers, obrigado. O Eggers é muito bom nisso também. O Eggers é fantástico nisso. A Bruxa é meu filme de terror favorito. Eu tenho medo? Não! Zero! Não é filme de terror favorito, cara. É muito bom. Esse Hikaru é falso. O verdadeiro se foi. Nos capítulos seguintes, o mangá nos apresenta a nova rotina do Yoshiki com esse ser que habita o corpo do seu amigo. E é muito interessante acompanhar essa história pelo ponto de vista do garoto que era a pessoa mais próxima do Hikaru. A forma como ele é afetado por esse fato, a postura que ele assume, e tudo isso se torna bem imersivo com o estilo de arte do mangá, além do estilo narrativo que nos permite entender e nos relacionar super bem com os seus personagens. E falando neles, o Yoshiki é um garoto um pouco introvertido. Referência Fire Punch? Referência Fire Punch. Introvertido que tem um semblante bastante deprimido e apático. Parte disso ao que parece já intrínseco a ele, mas grande parte sim pela situação em que ele se encontra. O Hikaru era o seu melhor amigo, alguém por quem ele tinha uma enorme estima, e que num dia simplesmente se foi para então ser substituído por uma cópia idêntica, deixando ele com esse balanço tanto emocional quanto moral, de ficar junto a um Hikaru falso e tê-lo como um substituto, ou rejeitar a sua existência, aceitar a morte do amigo e seguir em frente. O Hikaru, entre aspas, é um personagem que intriga a gente logo de cara, porque ele é uma criatura... Pior que o design é maneiro por causa do quão ambíguo isso é. Tipo, não dá pra saber direito o que exatamente é pra ser nada disso daqui. Isso é legal. Estranha, mas que não parece ser má. Ele fica muito apegado ao Yoshiki, mas ao mesmo tempo é meio apático aos outros. Ele não parece entender o conceito de vida e morte, mas tem vontade de aprender sobre. Ele é inofensivo na maior parte do tempo, mas... Aí, Tati. Voltou? E aí, garoto? Peça pro YouTube, porque eu esqueci de explicar. Tô cuidando do cachorrinho. Às vezes eu vou pausar pra fazer carinho nele. É isso. Mas ele também manda os papos de não querer matar o Yoshiki, ou seja, ele pode fazer isso, né? Fora eles, o mangá também nos apresenta mais alguns personagens, como o grupo de amigos dos dois na escola. Dentre os quais nós temos a Yuki, que é uma garota baixinha com um olhar meio de peixe morto, mas que apesar de passar uma primeira impressão meio antipática, é na verdade bem tranquila, de fácil convívio. A Asako, que é uma tomboy, uma garota meio moleca, que é super divertida, amiga de todos e alto astral, mas que... Eu acho curioso justamente pelo fato que parece que esse mangá de terror tem um tom mais leve, pelo menos de vez em quando parece ter, por algumas das coisas que ele está falando aqui. Justamente porque é sobre, sabe, essa criatura que claramente não é o Hikaru tentando viver como Hikaru. Rednick01, muitíssimo obrigado, meu querido, você lembra do Maurício? tem um detalhezinho. Isso que não me pegou. Não pegou? Não pegou. Pegou, não pegou? Ele me parece mais suspense sobrenatural do que um terror. Ok. Um terror que puxa mais pro Slice of Life? Ok. O que a difere dos outros, que é que ela enxerga criaturas estranhas. Ela é tipo a Mieruko-chan ou o moleque do Sexto Sentido. E a gente... Não me pegou. Ok. Acho que a parada é o que eu tô falando. Tipo, eu não preciso que seja de terror, eu preciso que tenha uma boa história. Parece que tem. Parece que é interessante, conceitualmente. Mas tem que ver exatamente se vai pra algum outro lugar além de só o Hikaru, entre aspas, tentando entender como é que funciona a vida e tal. Porque esse tipo de história é meio, entre aspas, manjada. Aí eu gostaria que fosse alguma outra coisa. Mas
Tem também o Yuta que tá lá pra fechar o quinteto, não tem muita coisa sobre ele não. Fora esses, tem também a senhora Arie, essa dona de casa que passou pelo mesmo que o Yoshiki quando o marido dela morreu um dia e de repente retornou como uma outra criatura, e acabou levando a uma nova tragédia na família dela. A Arie vem como um tipo de mentora que acaba se envolvendo com o Yoshiki ao descobrir sobre o Hikaru. E também tem esse grupo aí, em principal o Loiro, que são uma galera que manja bem mais do que tá rolando e que percebeu um problema ainda maior do que o que vemos a princípio no mangá. E eu tô falando bem superficial isso, mas é pra não dar spoiler, a gente imaginei. já entra mais a fundo nesse lance todo. E todo esse mistério diante desse ser que é o novo Hikaru e dos outros seres que não sabemos o que são, essa incerteza diante do quão seguros os personagens realmente estão, tudo isso junto do grande fardo que o Yoshiki carrega de não poder contar aos outros o que aconteceu de verdade com seu amigo e quem é esse ser que se passa por ele, nos revela como o verão em que Hikaru morreu é um mangá cruel. Imaginável. Essa é uma história de luto, de tristeza. Não dá pra ser uma história feliz nisso, obviamente. E aquele que... Tipo, a alegria do mundo escolar que eles estão com os amigos e tal, sempre vai ser meio que trazida pra baixo com o seu pensamento. Qual o nome? O verão que o Hikaru morreu. Sempre vai ser trazida pra baixo pelo fato que você sabe que o Hikaru tá morto, esse cara não é o Hikaru, e o protagonista sabe disso. Então ele tá, sabe... não bem com a situação inteira, com todo mundo agindo normal. É uma história de luto da forma que ele falou aqui, mas é o que eu imaginava. Mas nos transmite é o necessário pra contar essa história, imagino. Isso é o Yoshi, um garoto que se viu numa situação inimaginável ao se deparar com uma criatura que é exatamente igual ao seu melhor amigo tão querido, mas que não é ele de verdade. O Hikaru de verdade se foi, e ele sabe disso. Eu acho que deixa também interessante o fato que a gente sabe desde cedo que o Hikaru realmente morreu, que esse não é o Hikaru, não é tipo um clone. É só alguém tomando a forma dele e tentando ficar vivo. E ao mesmo tempo que ele não parece uma coisa ruim, ele quer matar ele se o protagonista falar alguma coisa, ele, sabe, ele morre. Então tem essa tensãozinha pelo menos. Mas não é como se ele pudesse só aceitar esse fato e seguir em frente. Numa situação normal já não... Acho que eu me lembro de Kandra de Mistborn, a ideia de tomar o lugar no caso. Isso faz muito mais sentido do que eu pensava até, na verdade. Ok. Seria simples assim, mas nessa, num cenário onde aquela pessoa tão querida por ele que deveria ter partido, se mostra de novo... E até na ideia de tipo... Não na ideia de tipo, mas é porque tem um... Eu acho que... Não, eu tava tentando lembrar se o Kandra do primeiro livro, se a Vin demora pra descobrir, mas não, ela descobre muito rápido, ela só odeia. Odeio que tem um Kandra ali. Eu esqueci disso. Diante dos seus olhos, tudo é ainda pior, porque por mais que o Hikaru de verdade esteja morto, aquele ser se torna um vínculo a ele. Boa panelização aqui, tá? Porque por Bem maneiro. Bem maneiro isso. mais que o Hikaru de verdade esteja morto, aquele ser se torna um vínculo a ele. É como se, enquanto ele ainda estiver lá, o adeus não fosse definitivo. E por isso é tão difícil desapegar dele, porque o Yoshiki nunca quis dizer adeus ao Hikaru. E agora, se ele escolher seguir em frente e deixar o substituto pra trás também, não seria só um adeus. E justamente isso que mais aterroriza ele. Dessa forma, o verão em que Hikaru morreu se revela também um mangá sobre dependência emocional. Sim. Que é visível desde o primeiro capítulo que o emocional do Yoshiki tá por um fio de se quebrar. Ele tá instável, perdido, fragilizado. E aquele Hikaru, mesmo que falso, é o que sustenta o pouco de sanidade que o garoto ainda carrega. E essa dependência não é unilateral. O Hikaru falso também tem uma dependência muito forte do Yoshiki. Tá todo mundo no chat falando da arte. Ela é bonita e detalhada e lembra um pouquinho Fujimoto. Mas eu não sei se é muito pra mim, sei lá. Não é nenhum ataque a ela, nem nada do estilo. Eu só achei ela bonita, mas não me atraiu tanto quanto tá atraindo vocês, eu acho. Desde o início é nele que ele confia, é a ele que o ser se apega. O Yoshiki é tudo pra ele. Entendo, tenha um bom dia. Calma aí. Calma aí, deixa eu botar aqui o... Tem coisas que não se deve desistir nunca! E cara... Realmente, tem coisa que não deve desistir nunca, definitivamente. Ok, vamos. Cadê a porra da aba? Achei, porra. Vambora. Tá aqui, vambora. Assim, objetivamente falando, o mangá não é um boys love. Ele não propõe uma relação romântica. Eu botei certo, tá bom.
entre os dois garotos, mas é perceptível ao longo dele que eles têm um vínculo emocional especial um com o outro. É normal, entre aspas, de qualquer história que não é marketada como um boys love. O Japão tem um pouco de problema com isso, de só ter dois manos num relacionamento. Então, se for uma história de drama, de relacionamento, de drama, tipo, um drama, um terror, um suspense e tal, os personagens gays, os personagens apaixonados, não vai ser explícito. Óbvio. Eu não sei se isso é particular do Yoshiki com o novo Hikaru ou se sempre foi isso, mas são algumas as cenas em que o garoto fica corado perto do amigo ou em que eles têm uma É algo que me irrita muito, mas tudo bem. intimidade maior do que costumamos ver em outras obras, um contato físico mais próximo. O Hikaru, a entidade, desenvolve um ciúmes obsessivo pelo amigo em certo ponto. E certo, nesse caso é até mais justificável por ele ter receio do Yoshiki se mostrar uma ameaça ao segredo do que ele realmente é, mas não é só isso que parece não. Até por outras cenas onde eles têm uma interação mais íntima, onde o Yoshiki enfia a mão numa... Gay não pode, mas incesto pro Japão é de boas. Mas é importante lembrar que o incesto no Japão... Por que literalmente toda live isso, enfim, tá. O incesto no Japão muitas vezes não é de sangue direto, muitas vezes Lucas Traude, mais 3 meses, muito obrigado, meu querido. Tri. Obrigado pelos 3 meses, teremos vindo Maurício mais uma vez. Incesto no Japão muitas vezes ela é minha irmã adotiva, ou ela é a minha irmã de criação, ou ela meio que tava morando comigo desde que eu era pequeno. Coisas do estilo, tentando esconder um pouquinho da ideia do incesto, mas ainda é um fetiche, então vende, então uma fenda no tronco dele e as reações dos dois são bem... Step Sash, exatamente. Sugestivas. É zoado ainda? Com certeza, mas é pra tentar, tipo... É pelo medo de ter alguma censura que aí fazem isso. Isso somado ao mangá ter um quadro onde o protagonista... Calma aí. Pra mim, a desculpa que você vai usar é o mesmo que pras lojas que tem 1000 anos. Sim, é literalmente a mesma ideia. Eu não tô defendendo do meu ponto de vista, eu tô defendendo do ponto de vista de... É por isso que é feito lá. Porque é um fetiche... Mas eles têm medo de serem censurados com isso, tipo obras mais mainstream. Então eles fazem essa desculpa, entre aspas. A mesma coisa, no caso aqui não é um fetiche, é literalmente uma sexualidade. É uma coisa que eles podem fazer com histórias que não são marketadas como um boys love. Esses dois homens, e também mulheres, quando é com mulheres, parecem muito próximos, tipo, muito próximos, são amigos muito queridos, nossa, são amigos tão queridos. E é isso. Essa mostra que não fecha com homofobia, somado também a essas duas que tem os momentos delas, só me faz pensar que ainda... É muito normal em Boys Love e Girls Love que não são especificamente um Boys Love ou um Girls Love, são uma história extra, que aí tem esse aspectozinho da história também, seja um subplot, sei lá. É como a porra de Attack on Titan. A Ymir e a história, não todo mundo, mas muita gente ficava tipo, cara, essas duas têm alguma coisa, né? Provavelmente, mas nunca vai ser explícito na porra da história. Ainda que a ideia de quem escreveu não fosse concretizar casais entre os personagens, a sugestão de ambos foi proposital sim. Olha, enquanto eu tava editando, eu dei uma olhada no one shot do mangá. Ele botou ali, a Madoka, porra. A Madoka e a Homura. Tem alguma coisa ali? Provavelmente a Homura tem alguma atração especial pela Madoka. Não vai, né? A não ser que tenha no filme que eu não vi ainda, mas, né? Aí eu me deparei com isso aqui. Então, não, eu não tô doido, o autor é safado. Não... Como é que é o negócio? A sugestão de ambos foi proposital sim. Olha, enquanto eu tava editando, eu dei uma olhada no one shot do mangá e eu me deparei com isso aqui. Então... Ok, sim, era pra ser mesmo, mas ele na versão final não colocou, então. Ok. Então, não, eu não tô doido, o autor é safado. Não sei se é autor na real, mas enfim. E voltando, uma das discussões que o mangá propõe, que é a... Era pra ser yaoi tóxico. Não, tipo, limita em questão de gênero. Gênero na ideia de gênero literário mesmo. É só uma história de terror ou de suspense sobre luto e tal, mas acontece que o moleque era apaixonado pelo outro, ou ele começa a ter essa relação com esse outro, mas provavelmente ele era apaixonado pelo outro. Não é exatamente pra ver como um yaoi ou como um boys love, é só algo na história, entende? Não vejam como um gênero, cara, não vejam isso como um gênero.
vejo isso realmente como é um suspense, é um drama, essas coisas todas, mas acontece que os personagens são gay. É isso, pô. Gays de fora de gêneros gays. É isso que eu quero dizer. Por exemplo, no livro que eventualmente eu vou lançar, o protagonista é gay. De vez em quando, ele aparece com outros homens na cama deles, caralho, 4. É uma história LGBT? Não. É só que o protagonista é gay. O resto do elenco também é LGBT. Acontece. É uma dark fantasy ainda. Mas tem personagem LGBT. Porque gays existem. É isso, gays existem. Então podem estar em gêneros comuns sem mudar o gênero inteiro pra ser um gênero LGBT, sabe? Até elaborada dessa forma, é no meio de toda essa situação anormal do Hikaru ter morrido e o seu corpo ter sido tomado por outro ser, a questão de o que faz as pessoas serem o que elas são. Porque de gays existem na coisa de ficção woke? Às vezes. Às vezes é coisa de ficção woke. novo, ele tem o rosto, a voz, os trejeitos, as lembranças do Hikaru. O que o diferencia, então? E claro, nesse caso é o fato dele ser uma entidade diferente mesmo. Mas isso se estende para muitos casos. O que faz de você, você? Suas memórias? Seu coração? A sua alma? Um conceito tão abstrato quanto qualquer outra coisa? E cada vez mais essas discussões são propostas ao decorrer da obra, ao passo em que os seus elementos sobrenaturais também ganham cada vez mais ênfase e tomam proporções ainda. Então, tipo, não tem pautas LGBT, é isso? Não é bem isso que eu quero dizer. É mais... Quando você faz uma história de terror... É porque isso é uma coisa mais comum quando se fala de mídia japonesa. Que as pessoas tentam botar muito... Ah, tem gay explícito? Então um boys love, ou um romance, ou um yaoi, ou um shonen ai, ou o que seja. Mas às vezes, quando você só quer fazer uma história de terror, porém você quer colocar algum personagem LGBT ali no meio... um romance como ponto central entre dois homens ou entre duas mulheres ou o que seja, não quer dizer que essa história agora entra no gênero, no guarda-chuva de gêneros de obras LGBT. Só quer dizer que é uma história de terror e tem uns personagens gay ali no meio. É isso. Não é que não lida com pauta LGBT. Pode lidar com pauta LGBT ainda, mas é mais na ideia de é só uma história de terror, porém, tem personagem LGBT aqui, estamos lidando com luto por causa que um moleque gostava do outro, ou os dois gostavam do outro, que seja. Estamos lidando com luto, porém era o luto de uma questão romântica. Mas não quer dizer que é um romance, ou que tem que ser um romance, ou que seja. Não sei se a história eu só tô apontando nisso. Riverdale não é gay só por causa do Kevin? Esse é o espírito. Da maiores. Esse mangá... É só uma pessoa que por acaso é gay, mas a história não é sobre isso. Mesmo que seja sobre o romance entre dois moleques, não quer dizer que a história é sobre o romance entre os dois moleques. É sobre o luto que o moleque tá sentindo pelo outro. Acontece que é um luto por causa de um ex-parceiro romântico. Mais do que somente drama, é uma história de horror cósmico. A entidade que toma... Mas um monte de obra faz isso pra atrair o público? Sim, mas não quer dizer que a história é literalmente um bagulho LGBT. Tipo, literalmente entra no gênero LGBT. Porque gênero LGBT... de histórias é uma coisa muito mais comum no Japão por causa do quão raro, entre aspas, é. Porque é feito para um público. Quando você faz um boys love, você tá mirando para um público. É raro você quer dizer fazer um shonen e aí o protagonista só meio que é gay, foda-se. E é explícito isso. É raro / quase inexistente. Enfim. Como o corpo do Hikaru, os seres que o grupo investiga e a forma como eles afetam a vila. A cada capítulo, o mangá parece buscar ascender para algo mais e mais grandioso, com cenários que não entendemos direito e uma ameaça que não compreendemos, mas sentimos se tornar gradualmente em algo maior. E aqui eu quero deixar um aviso de spoilers até por volta do capítulo atual. Aviso aí pra você, Maurício. Eu não sei se eu vou ler esse mangá, não sei se me interessou o suficiente, entre aspas. Mas aviso aí pra vocês de spoilers e tal. LGBT como gênero é estranho na real. Eu intento categorizar para ser mais fácil de encontrar, mas acaba colocando numa caixinha só. Uma caixinha que você falou? Colocando uma caixinha aí só. Então, não tem problema você querer vender literalmente, tipo, um livro de romance LGBT, por exemplo, que eu sei que é um gênero popular também. Um livro de romance LGBT, não tem problema isso. Mas o ponto importante é que não é só isso que existe, sabe? Você pode colocar um personagem LGBT em uma história normal. E é isso. De novo, eu estou escrevendo um Dark Fantasy. O triozinho de protagonistas tem um gay, um bi e uma lésbica. Aí, se você for expandindo mais, tem tipo uma moça trans e tem um outro gay e os caras 4. Porque a sexualidade no meu universo é muito mais livre. E é isso, ninguém se importa. Isso afeta a história? Não, só afeta geralmente quem que são os parceiros de cada personagem. É isso. Eu não vou resumir.
Por que eu quis fazer isso? Porque eu sou gay e eu gosto de Dark Fantasy. Simples assim. E os eventos, mas eu quero entrar em alguns pontos mais específicos, então se você não quiser spoiler, pula pra esse Pessoas LGBT existem, esse é o ponto só. Enfim, vamos prestar atenção no mangá. tempo para ver minhas impressões finais da obra. Vamos lá. Com o decorrer dos capítulos, o grupo que eu tinha comentado antes passa a investigar cada vez mais sobre esses seres que vêm surgindo. Não é só o Hikaru, e tudo é um grande mistério ao passo em que uma ou outra pista nos é deixada, como uma que tem desde o início, na qual essa velhinha chama o Hikaru de The Great Brain Snatcher. Quando Ok. isso rola, o Hikaru mata ela, mas esse mistério permanece até que os personagens se deparam mais pra frente com a filha da velha, que conta que o Brain Snatcher seria um deus do monte que ofereceria um desejo em troca de uma oferenda especial, mas a gente já volta nisso. Tem também um momento em que a Asako confronta o Hikaru porque ela percebeu que tinha algo estranho com ele, e isso leva o ser a quase matar a garota num momento que reforça muito daquilo sobre ele não entender o peso da morte pros seres humanos. Muita coisa acontece em poucos capítulos desse mangá. Eu tô notando, isso é só o 26, né? É curioso, eu gosto de mangá capítulo com pouco capítulo assim, que a história segue muito rápido. Acho legal. Como quando o Yoshiki encontra um papel com coisas estranhas que o verdadeiro Hikaru tinha escrito e começa a investigar junto do Hikaru falso, que encontra um blog falando sobre lugares estranhos que foram renomeados, daí eles vão atrás e pegam vários mapas que juntos viram um formato humano, e é Maneiro. no meio disso que eles encontram a filha da velha. E quanto mais eles se aprofundam nessa busca, mais embaixo o buraco parece ser, e mais a obra ganha o aspecto de horror cósmico, que na real já tá presente desde o início. Todo esse papo de entidades e deuses, algo que toma conta da mente das pessoas, que Já tava um pouquinho na vibe de um horror cósmico, porque não parecia ir tanto assim também pra um body horror. Eu acho que pode ser os dois. Porque, tipo, por mais que tenha um body horror ali, na ideia da cara do moleque derreter, não parece ser tão intenso assim. Não sei se foi de propósito porque crianças, mas eu acho que não. Acho que só porque não era a ideia mesmo. A ideia era mais pra cósmico. que faz os mortos de receptáculos, esse é um mangá de terror e ele não vai te deixar esquecer disso. Mas ainda tem bastante coisa pra acontecer, a obra segue lançando e ainda não dá pra gente ter uma Eu gosto de um bom body horror, transformação lenta, física e mental. Eu acho muito foda e muito perturbador quando é bem feito. ideia real de tudo que tá rolando, mas dá pra gente fazer algumas considerações sobre o que temos até aqui. Sabemos que o Hikaru foi à montanha naquele dia por causa de algum tipo de dever, um ritual a prestar pro deus Brain Snatcher, que era um deus benevolente, mas se tornou maligno quando um grande grupo de pessoas morreu de fome e ele não recebeu mais oferendas, tornando-se incapaz de descer da montanha. E esse ser que a gente vem acompanhando, que seria o suposto Brain Snatcher, não parecia mesmo saber nada sobre isso, o que nos deixa com essa pulga atrás da orelha de será que ele não sabia mesmo? Será que ele não tá mentindo? Ou talvez não tenha, quem sabe, apagado intencionalmente a própria memória? Será que o Hikaru então seria a tal oferenda? É por isso que o ser tomou conta do corpo dele? Mas na verdade todas essas perguntas se perdem um pouco, uma vez que no capítulo mais recente o próprio carinha loiro do grupo chegou até os dois protagonistas e disse que não, o Hikaru não é o Brain Snatcher. Então quem que é? E o que é esse ser, já que não é ele? Tá bom. Difícil dizer, mas tudo indica que a obra tá caminhando pra se tornar algo ainda maior em proporção. E Parece que tá se caminhando pro final, na verdade. Essa reviravolta parece isso. Porque parece que a partir de agora a relação, obviamente sem ler, a relação do Hikaru com o protagonista, do Hikaru entre aspas, fica mais pacífica porque ele não é o Brain Snatcher, então eles vão se entendendo um pouco mais e blá blá blá. Parece que tá indo um pouquinho por esse caminho? Ué. E eu não consigo deixar de pensar na possibilidade desse tal Brain Snatcher não ser nem o verdadeiro antagonista, mas talvez só uma parte de algo maior. E que É possível, mas é porque esse tipo de mangá parece que é um pouquinho mais rápido. Não sei se vai dar tempo de inserir uma outra coisa dessas. Não sei. todo esse mal, digamos, que assola a vila não se resuma somente à vila. Obras de horror cósmico gostam de extrapolar bastante as suas ameaças. É o famoso episódio 1, Torneio de Luta, episódio 2, episódio 200, Eu Matei Deus. Sim, mas terror cósmico você imagina uma coisa dessas mesmo. Então tá ótimo. E se isso for bem trabalhado aqui, esse mangá ainda pode ficar muito mais louco do que ele se mostrou até então. Mas eu acho que esse é um bom momento pra finalizar o vídeo. Eu não sei quantos mais capítulos a obra pretende ter, mas eu provavelmente vou esperar até o fim dela antes de retomar e talvez fazer um novo vídeo sobre. Por hora, Pelo que ele revelou agora, parece que tá acabando, mas não sei, né? Foi meu pensamento só. conclusões finais.
Sem sombra de dúvidas, o verão em que Hikaru morreu é um mangá muito cativante. O seu traço, as cenas de horror são incríveis e muito envolventes com painéis absurdos. O drama e toda a questão do luto e da tristeza são abordados de maneira excepcional. É muito fácil simpatizar com os personagens, uma vez que eles são muito bem trabalhados e as suas interações são muito orgânicas. A parte da investigação do grupo e mesmo dos protagonistas eu confesso que não me fisgou tanto. O drama e as descobertas mais práticas, sabe, os momentos deles indo nos lugares e se deparando com as coisas com os próprios olhos, pra mim funcionou bem mais, mas pode ter sido coisa minha quando eu li. A história no geral é sim muito interessante e eu tô super curioso pra ver onde tudo isso vai dar no fim. Mas é isso, esse foi o vídeo. Se você gostou, bom lagarto, curte, se inscreve, comenta o que você achou do vídeo. Esse vai ser famoso, vou esperar sair o filme. Pior que parece que vai ser mesmo. Vídeo da obra. Você já conhecia esse mangá? Adoro seguir. Quais as suas opiniões sobre ele, suas teorias, as expectativas pro rumo da história. Me segue no Insta e no Twitter para atualizações e até uma próxima. Falou! Bom vídeo. O mangá parece legal. Maurício, recomendo vocês checarem, se vocês estiverem interessados. Eu não devo checar, não me fisgou tanto, mas parece maneiro. Meu ponto sobre a parada do Boys Love ainda meio que se mantém. A não ser que seja literalmente o tema da história, a ideia da história, ponto final. Parece que vai ser só extra, entre aspas. Tipo, não extra, mas é só uma coisa que está na história. E é isso. Bom vídeo, gostei. Achei legal. Achei bem legal. Eu vou... Itachi tá atrás de mim. Deitadinho. Tá deitadinho, né, Itachi? Itachi tá deitadinho. Eu mexi na cabeça e ele mexeu o rabinho. Fofo. Fofinho. Você é muito fofo, Itachi, sabia? Puta que pariu, como é que você é tão fofo? Eu vou no banheiro, já volto.